tudo bem? E hoje no nosso Café Literário com Beatriz Hoffmann nós vamos falar um pouquinho e entender melhor como funciona a prosa. Isso mesmo. A prosa ela sai um pouquinho da regra de poesia, contos, mas tem algumas situações que pode ser usada para facilitar muito a narrativa, desenvolvimento dos personagens e também trazer mais informações sobre os cenários. Então, a prosa, ela não segue uma forma métrica ou rítmica como a poesia. Entretanto, ela pode ser usada para contos, romances de uma forma linear e não linear, trazendo muito mais informações sobre personagens e até mesmo trazendo uma narrativa um pouco mais coloquial, vamos dizer assim. Vendo que a prosa, ela pode usar um diálogo mais cotidiano ou um diálogo mais sofisticado. Muitas pessoas dizem que a prosa ela é escrita de uma forma mais falada em vez de uma forma mais narrada. Já outras pessoas dizem que pode usar as duas formas. Por isso, muitas vezes ela é colocada de uma forma mais informal do que formal. Entretanto, as duas formas são usadas na prosa. Outra coisa bem interessante é que a prosa ela pode ser usada de formas diferentes na sua estrutura, fazendo algumas frases pequenas ou até mesmo parágrafos longos. Com isso, conta a história de uma forma mais fluida, coerente e limpa. Ela segue sim uma forma gramatical, onde tem que seguir todas as pontuações, concordâncias verbais e tudo que envolve a língua portuguesa. Entretanto, ela não é, como eu falei, uma forma poética, porque ela não segue a estrutura da poesia. Por isso, tem as suas diferenças. Como eu falei também, a prosa é usada muito em romances para fazer o desenvolvimento de personagens e em contos também podemos ver muita prosa, fazendo com que ela seja utilizada também para trazer uma atmosfera e uma narrativa mais envolvente entre os personagens, os cenários e o próprio leitor. Então, quando a gente usa a prosa, a gente vai estar usando uma estrutura um pouco diferente das outras formas narrativas, entretanto, ela é muito mais usada para trazer uma mensagem e um ponto de vista diferente para que as pessoas consigam até fazer um debate. Como eu falei para vocês, existem algumas formas de usar a prosa. Eu falei sobre os contos e o romance, mas existem outras formas também que é usada a prosa e que são muito populares, entre elas as dissertações e os artigos de jornais. E, na verdade, a prosa se tornou muito conhecida pelos artigos de jornais, onde muitos jornalistas escrevem ainda as prosas, trazendo a informação de uma forma muito coloquial, uma forma onde o público-alvo vai fazer a leitura e o entendimento de uma forma muito coerente e muito clara. O que é interessante da prosa é que ela pode ser incorporada em outros textos, como os contos, ou até mesmo em alguns livros, de uma forma muito simples e muito coerente também para toda a história narrativa, porque ajuda a criar os cenários, ajuda a desenvolver melhor a narrativa, ajuda a desenvolver melhor os cenários e com isso você enriquece também a sua história. Então, se você escreve romance ou se você escreve contos, é bem interessante você entender melhor como usar a prosa a seu favor, porque você pode sim misturar alguns gêneros literários, você pode misturar algumas formas narrativas para fazer com que a sua narrativa final seja mais enriquecida e traga mais compreensão e engajamento para o seu leitor. Porque o que você quer no final é trazer uma história onde o seu leitor se envolva com ela e entenda o seu propósito, fazendo com que assim ele indique o seu livro para outras pessoas. E com isso você comece a construir o seu legado. Porque o seu objetivo como escritor é trazer cada dia mais pessoas que fiquem engajadas com a sua escrita, com o seu envolvimento narrativo e fazendo com que as pessoas falem e discutem a respeito dos seus personagens. É isso, gente. Esse vídeo é um pouquinho mais para a gente entender melhor como funciona a prosa, lembrando que eu estou montando um e-book sobre escrita criativa, onde eu também vou falar muito mais sobre a prosa, eu vou falar sobre contos, eu vou trazer toda a parte de gêneros literários, muitas vezes com algumas dicas extras para explicar para vocês como funciona melhor todo esse universo
aonde existe o suspense, o romance, a ficção, o thriller, que muitas vezes que a gente não tem o tempo necessário para fazer o desenvolvimento de uma história. Então eu vou trazer esse e-book para ajudar você no desenvolvimento de cada um desses gêneros literários. Lembrando também, gente, que o e-book vai ter exercícios, vai ter dicas, vai ter muitas informações também, o porquê que a escrita narrativa ela é importante, e também nós vamos ver sobre a escrita de roteiro, escrita jornalística, qual é a diferença dos roteiros também, porque existem diferenças de roteiro para cinema, novela, a escrita para web e muito mais. Então, eu espero que você goste, eu vou lançar em breve. Lembrando também que em julho eu vou trazer uma nova série aqui no canal, Minha Vida na América, o meu livro de 2021, vai virar série no YouTube, onde eu vou contar para vocês um pouquinho como foi a minha chegada nos Estados Unidos, como foi estudar numa universidade americana e muito mais. Eu espero que você acompanhe e comente. Também eu vou trazer muitas dúvidas de como é para as pessoas chegarem nos Estados Unidos, como se planejar. Muitas vezes as pessoas querem vir assim do nada, mas não é bem assim, e é bom ter um planejamento financeiro, psicológico e muito mais. Então eu vou trazer tudo isso para vocês a partir de julho. Lembrando também, gente, que o grupo Hoffman Literaria e a Anne tem 2 concursos que eu vou deixar na descrição para você se inscrever. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não deixe de dar o seu joinha, comentar, compartilhar e seguir o canal. Eu te vejo na próxima sexta-feira com mais um Café Literário com Beatriz Hoffman. Tchau, tchau!